Bom dia a todos que me ouvem. Gostaria de falar um pouco mais sobre oração, pois é um assunto extremamente importante. Foi uma das coisas que os discípulos pediram para Jesus, ensiná-los a orar. E orar é o meio de permitir que Deus opere em nossas vidas, como diz lá em Atos capítulo 4, versículos 29 a 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Também você pode ver um texto que fala do mesmo assunto, em Atos 16, 24 e 26, que mostra que orar pode ser a atividade mais importante, mais empolgante e poderosa de toda a nossa vida. Vejamos algumas razões por causa disso. Quando oramos, passamos a ter paz com Deus. Em Filipenses 4, 6 e 7 diz que não é para nos inquietarmos por coisa alguma, antes todas as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração, pelas súplicas e com ações de graça. Orar envolve comunhão e comunicação com o Senhor. O momento de oração é um momento glorioso, pois estamos falando com o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador do universo. Isso ajuda a pessoa a ver a vida numa perspectiva e visão mais amplas e a compreender os acontecimentos. Exemplo de Moisés e o povo de Israel, que depois de tantos sinais que Deus lançou sobre o Egito, eles foram para sair do Egito, e quando chegou diante da primeira dificuldade, que foi o Mar Vermelho, o povo de Israel com Faraó, o povo do Egito com Faraó, resolveu ir atrás deles, e eles começaram a reclamar, murmurar e até blasfemar, totalmente inquietos e apavorados e incrédulos. Porém, Moisés estava firme, confiante, sem temor e descansado no poder de Deus. Por isso Moisés disse para eles: aquietai-vos e vocês verão o livramento do Senhor. Quando nós oramos, nós temos uma visão mais clara das coisas de Deus e também temos paz de saber da eternidade. Por isso, consideramos que a oração é o caminho para se aprender a vontade de Deus, como diz em Provérbios 3, 5 e 6 e 1 Timóteo 2, 1 a 5. Quando você conhece a vontade de Deus, que é boa, plena e perfeita, você pode submeter-se à sua liderança e à sua direção para a realização da sua obra. Estas coisas todas podemos observar em Atos capítulo 1, quando precisou de escolher um substituto para Judas, eles fizeram uso da oração. Em Atos 2, quando houve a manifestação e o poder do Espírito Santo descendo sobre a igreja, eles estavam em oração. Em Atos 3, quando houve a cura do coxo de nascença, eles também estavam em oração.
E assim você vai ver sucessivamente, em vários capítulos, eles fazendo uso das orações para a manifestação do poder de Deus. Deus ouve e responde às nossas orações. Portanto, não foi à toa que os apóstolos disseram que eles deveriam escolher homens para servir às mesas, para ajudar nas necessidades materiais das viúvas que estavam sendo deixadas de lado, e eles dedicariam as suas vidas à oração e à palavra. Então, a oração e a palavra, essas, essas ações, são as ações mais importantes na vida de todo o cristão, que devem ter essas práticas ocorrendo todos os dias das suas vidas. Muito mais na vida dos apóstolos, muito mais na vida dos homens de Deus e dos pregadores. Deus ouve e responde às nossas orações quando elas são segundo a sua vontade e também quando é feita pela fé, como diz Lucas 11, 9 e 10 e Tiago 1, 6 e 7. Também Tiago diz que é para orarmos com fé, sem duvidar, porque o que duvida não vai alcançar nada, e é semelhante à onda do mar lançada pelo vento de uma para outra parte. Tiago diz, não duvidando. E o que duvida não receberá de Deus coisa alguma, e está apenas se enganando, achando que está fazendo o que é correto. Orar é dizer a Deus, amém, ou que assim seja. Quando estamos orando com mais de uma pessoa ou na igreja, o coletivo reunido, usamos a palavra amém. Só que esta palavra não é usada somente para quando chegamos ao fim da oração. É a palavra que usamos para terminar a maioria das nossas orações. Não é só para isso, porque amém é mais do que uma maneira de dizer aos outros que você chegou ao fim da oração. Amém é, na realidade, uma palavra bíblica de afirmação na crença de que Deus ouviu nossas preces e que está pronto para atendê-las. O desejo dele é atender-nos, é maior do que o desejo do nosso coração em conseguir o que pedimos. Amém é a afirmação de fé no poder de Deus para atender às nossas orações. Amém é submeter nossa vontade à vontade dele, com que assim seja. Mesmo nas horas mais difíceis, como foi com Jesus no jardim de Getsêmani, orou 3 vezes e disse nas 3 vezes, seja feita a vontade do Pai, seja feita a tua vontade. Portanto, amados, que possamos demonstrar nossa concordância com Deus, enquanto nós ou os irmãos oram, que possamos dizer muitos améns, que possamos dizer assim seja, sem economia, que estejamos atentos às orações que se faz na igreja e digamos amém, amém, amém. Muito obrigado.